Na mensagem de hoje eu quero tratar com você sobre fazendo a vontade de Deus através da sua palavra. O apóstolo Paulo escreveu aos romanos, a igreja de Deus que estava em Roma, aos fiéis, aos salvos, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão, produto da razão. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se queremos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos fazer isto através da sua palavra. Quando nós fazemos o que Deus diz que façamos, isso dá satisfação a Deus, alegra o coração de Deus. Mas quando fazemos aquilo que Deus diz não faça, isto traz insatisfação para Deus e um grande prejuízo para nós. Vamos darmos dois exemplos clássicos na Bíblia Sagrada nesse sentido. Primeiro, está no capítulo 3 de Gênesis. Você conhece a história. Adão e Eva morreram fisicamente e espiritualmente. Primeiro, espiritualmente, quando eles separaram-se de Deus por causa do pecado cometido, e fisicamente como resultado deste pecado. Você conhece a história de Adão e Eva muito bem. Deus havia dito: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerão. Ou morrerás, ele estava falando com Adão, dando uma ordem direta para Adão não fazer isto. E ele foi muito claro, muito contundente, muito sucinto quando disse: certamente, primeiro não comerás, e depois diz: certamente morrerás, se fizer o que eu estou dizendo, não faça. Então, Eva e Adão desobedeceram a Deus, fizeram aquilo que Deus disse não faça, e aí então a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, pois, o lançou fora do Éden, para lavrar a terra de onde foram tirados. Versículo 23 do capítulo 3 de Gênesis. Agora a Bíblia vai dizer também em Romanos, no capítulo 3, 1 Coríntios, antes disso, 1 Coríntios 15, verso 22, vai mostrar o prejuízo dessa desobediência de Adão que nos alcançou. Ele disse: por um homem, ou seja, todos morrem em Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, todos morrem em Adão. Romanos capítulo 6, ou melhor dizendo, Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Portanto, conclui-se dizendo que em Adão todos morrem, e Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra destituído quer dizer sem direito. Adão perdeu o direito do Éden, o paraíso de Deus. Nós também perdemos em Adão, porque o pecado entrou através de Adão. A desobediência veio através de Adão. A incredulidade, que é o primeiro pecado de Adão, veio também e nos alcançou a partir da incredulidade. Todos os tipos de pecados são possíveis serem cometidos pelo ser humano. Por isso que todos morreram, todos estão separados e o salário do pecado é a morte. O prejuízo da desobediência de Adão foi mundial. Todos pecaram, todos morreram. Portanto, o salário do pecado é a morte. Um outro exemplo que nós damos quando alguém faz o que Deus diz para não fazer é o povo antediluviano, povo do tempo de Noé. Uma história muito conhecida por todos nós, a história da Arca de Noé.
Por que a arca de Noé? A arca representa a salvação de Deus para nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fora da arca representa o dilúvio que levou todos ao mesmo tempo a uma ruína total. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu o Senhor de os haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou-lhe o seu coração. O coração de Deus entristeceu quando viu o povo vivendo de maneira exacerbada, ou seja, nos pecados que Deus havia dito para não cometerem, para não fazerem. Você está vendo o resultado da desobediência de Adão alcançando suas gerações futuras? Agora todos estavam trazendo tristeza para o coração de Deus. E a Bíblia diz: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e o salário desse pecado é a morte. Neste momento, Deus, na sua justiça, tinha de punir o pecado do povo. Veja o que diz Gênesis capítulo 7, versos 21 a 23. A Bíblia diz que Deus preparou um dilúvio, através do qual ele iria punir o pecado do povo da época. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e todo réptil que se move sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida nas suas narinas, tudo que havia na terra seca morreu. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, isto é, 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos, fazendo um total de 8 pessoas. Portanto, eles estavam salvos porque eles obedeceram a Deus. Eles fizeram o que Deus lhe havia dito. Se você pegar a história do velho Noé, você vai ver que ele fez a arca de acordo como Deus lhe ordenou que fizesse. Enquanto ele estava em perfeita obediência a Deus, o mundo lá fora estava em total rebelião contra Deus, trazendo tristeza para o coração de Deus. Aí Jesus vai dizer lá no capítulo 24 de Mateus, eles comiam, eles bebiam, casavam e davam-se em casamento, mas totalmente despercebidos quanto à obediência, quanto à voz de Deus. Sobre tudo isto, durante uma centena de anos que Noé, no qual Noé preparou a arca, ele pregava também a palavra de Deus. Deus colocou na boca do velho Noé o evangelho dele, Deus, para que pudesse pregar para aquele povo. E durante o tempo que ele preparou a salvação através da arca, ou a arca para a salvação das águas dele e da sua família, aquele povo desobedecia abertamente a Deus. A corrupção corria solta. A incredulidade corria solta, o coração do homem endureceu, os atos de pecado eram cada vez mais piores. E quando Deus olhou dos céus e viu tudo isso, ele criou nojo dos atos pecaminosos dos homens. E por isso ele determinou e extinguiu com a vida de tudo. Lamentavelmente, toda a natureza foi afetada. O ser humano, a flora, a fauna, tudo foi afetado por causa do pecado da raça humana na época de Noé, e isto veio de Adão, aquele que desobedeceu, fazendo aquilo que Deus tinha dito não faça. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, é um péssimo negócio a gente ir contra a palavra de Deus. É como esmurrar ponta de faca, vai se machucar. E no final teremos um prejuízo total. Tome cuidado com aquilo que estamos fazendo, com aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos olhando. Tome cuidado com os nossos sentimentos.
É bom que voltemos para a palavra de Deus e que procuremos fazer de acordo como Deus quer que façamos, porque assim nós estamos obedecendo a Ele através da Sua palavra e o resultado da obediência são bênçãos incontáveis na nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e que faça compreender esse enigma de Deus para a nossa grande felicidade. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Deus da bênção, o Deus a quem devemos obedecer. Pai querido, obrigado por estarmos aqui diante do Senhor por meio da tua santa e bendita palavra. Deus, só queremos rogar a ti que nos ajude, ó Deus, a obedecermos ao Senhor através da leitura da tua palavra, através de ouvirmos a tua palavra por meio da guarda da tua palavra no nosso coração. Como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ajuda-nos neste dia, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Te aguardo na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.